SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Com o tema Comunicação e a meta de eliminar o câncer de colo do útero, este é o episódio 34 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nosso convidado é o cirurgião oncológico Reitan Ribeiro, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a SBCO. O câncer de colo do útero é o terceiro tipo mais comum entre as mulheres e é o terceiro mais comum entre todas as neoplasias ginecológicas. Para o ano de 2025, a previsão do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, é que mais de 17 mil brasileiras recebam diagnóstico de câncer de colo do útero. A boa notícia é que houve importantes avanços para o controle da doença, especialmente no ano passado. Houve a retomada da imunização por meio da vacina contra o HPV nas escolas de todo o país, como parte do calendário nacional de vacinação. Tivemos a incorporação no Sistema Único de Saúde, o SUS, da videolaparoscopia, que é uma modalidade de cirurgia minimamente invasiva para pacientes com câncer de colo do útero. E houve também a incorporação no SUS do exame molecular HPV-DNA, que possibilita identificar a presença de HPV de alto risco antes que a infecção venha a causar uma lesão pré-câncer. São 3 importantes passos para o Brasil seguir com sua caminhada de cumprir com a meta da OMS, que prevê a eliminação do câncer de colo do útero. Sobre isso, falaremos aqui com o nosso convidado. Você que está nos ouvindo, aproveite para compartilhar a sua opinião e sugerir temas para os próximos episódios do SensoCast. Olá, Dr. Reitan, muito obrigado por sua participação no episódio 34 do SensoCast. Para situarmos o nosso ouvinte, em que consiste o chamado da Organização Mundial da Saúde, OMS, pela eliminação do câncer de colo do útero? Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Moura, é um prazer estar com vocês. Eu acho que esse é um episódio muito especial, porque é um problema que atinge muitas mulheres no Brasil, no mundo todo, mas especialmente no Brasil, que é um lugar de alta incidência, por uma doença que é prevenível, digamos assim, na maioria dos casos, né? Bom, a OMS lançou uma campanha global. A ideia dessa campanha é eliminar o câncer do colo do útero como um problema de saúde pública, que na verdade hoje é isso que o câncer do colo do útero é, né? Um problema especialmente de países em desenvolvimento e tem custo muito grande social, enfim, para milhares e milhares, centenas de milhares de mulheres no mundo inteiro. E a campanha ela tem 3 pilares, né? O primeiro pilar, provavelmente ele é o mais importante, porque é ele que de fato vai eliminar os casos de câncer de colo do útero, que é que 90% das meninas até 15 anos sejam vacinadas. Então esse é o primeiro pilar. Eu ia dizer, se eu tivesse que escolher um, eu ia dizer esse é o mais importante, que é evitar casos. O segundo pilar é a triagem, então a ideia é que pelo menos 70% das mulheres com 35 e aos 45 anos façam um teste de HPV-DNA, que façam rastreamento para o câncer diagnóstico precoce do câncer do colo do útero e das lesões precursoras de câncer de colo. Então esse é o segundo pilar, que também é muito importante porque a ideia é pegar, e quem já tem câncer de colo do útero e está andando por aí e não sabe, vamos encontrar essas mulheres. E o terceiro pilar é que essas mulheres que têm o diagnóstico de câncer do colo do útero recebam um tratamento adequado. Então, a ideia é que 90% das mulheres com câncer de colo do útero diagnosticado recebam um tratamento apropriado. Eu dizer que esse é o pilar mais difícil, porque você tem que imaginar que a maior parte dessas mulheres está em países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, e o tratamento disso é muito mais complexo, muito mais caro do que evitar a doença. Mas a ideia é essa, é atacar em todas as frentes, ajudar a prevenir, ajudar a diagnosticar precoce e oferecer um tratamento apropriado para essas mulheres. Dr. Reitan, considerando todos os tipos de câncer, o câncer do colo do útero é aquele que tem a relação mais próxima, mais íntima com uma causa única, né? Um fator causal, que é a infecção pelo vírus HPV. Biologicamente, como que o papilomavírus humano, como que o HPV de alto risco leva ao desenvolvimento do tumor?
Essa é uma característica bem importante do câncer de colo do útero, já que hoje a gente sabe que mais de 95% dos casos de câncer de colo do útero são dependentes do HPV. Então, quer dizer, se você eliminar o HPV do processo, você basicamente não erradica, mas você elimina a grande maioria. Isso acontece porque o HPV ele é um vírus que gosta do colo do útero, digamos assim, e quando a pessoa é infectada durante a relação sexual, esse vírus fica alojado, né, nessa transição ali entre a parte externa e interna do colo do útero, e ele infecta essas células. Com o tempo, o DNA do vírus acaba sendo incorporado pelo DNA da célula normal, da célula da mulher. E aos poucos esse DNA vai causando danos no DNA, digamos assim, normal, ao ponto que esse DNA da célula normal perde o controle e a capacidade de controlar o seu próprio crescimento. Então, esse DNA do vírus vão acumulando mutações e problemas nessa célula e ela começa a expressar outras proteínas, outras coisas que fazem com que ela se transforme aos poucos de uma célula normal para uma célula cancerosa. Então, aos poucos, ela vai ficando uma célula pré-cancerosa, ela começa a crescer e não morre mais, ela vai se multiplicando e, aos poucos, ela vai crescendo e tomando conta do colo do útero e, eventualmente, vai se espalhar para outros órgãos. O Brasil foi um importante protagonista para o desenvolvimento da vacina contra HPV, né, a vacina quadrivalente. Como que se deu essa história? Como que se deu isso, Dr. Reitan? Então, por o Brasil ser um dos países que tem uma prevalência muito alta, uma incidência muito alta de câncer do colo do útero, sempre fez muito sentido que as pesquisas fossem conduzidas aqui. E o Brasil tem uma história muito, muito antiga e muito eficiente de vacinação. Então, muitas das pesquisas para desenvolvimento das vacinas contra o HPV foram feitas no Brasil e muitas pesquisas que levaram aí a consagração da vacina de HPV essas pesquisas foram realizadas também no Brasil. O Brasil participou de uma forma muito importante em todas essas etapas do desenvolvimento da vacina. Inclusive, boa parte dessa tecnologia de vacina já foi transferida para o Brasil e hoje centros como, por exemplo, o Butantan conseguem produzir essa vacina por conta de questão de transferência de tecnologia. Então, assim, todo mundo que quiser um dia desenvolver vacina, um dia não, porque espero que o Brasil elimine o vírus o mais rápido possível, mas hoje, se você quiser fazer pesquisa de qualidade num país que tem uma alta aceitação para vacina, que tem experiência com desenvolvimento de vacina, o Brasil é o melhor país para fazer isso, né? Que tem uma boa medicina, que tem uma população que é relativamente bem instruída e que está disposta a ajudar. Então, acho que o protagonismo do Brasil maior foi em relação aos estudos que foram conduzidos aqui também e fortaleceram e mostraram, né, a eficiência da vacina. Mesmo sendo uma doença evitável, né, com essas medidas que são conhecidas, né, sobre as quais estamos falando, por quais motivos, Dr. Reitan, o câncer do colo do útero ainda registra 17 mil novos casos anuais no país? Isso acontece por diversos fatores, né? Então, primeiro, um dos fatores que eu diria, assim, você precisa tempo entre vacinar os pacientes e ver uma redução. Eu tenho certeza que nos próximos anos no Brasil a gente vai ver uma redução por conta das vacinas que começaram lá em 2014, que infelizmente a gente, quando saiu da vacinação das escolas e foi para a unidade de saúde, a gente viu um decréscimo da vacinação, mas mesmo tendo vacinado talvez metade das meninas que hoje vão começar, né, tá na faixa dos 20 a 30 anos, a gente já deve ver alguma redução no câncer do colo do útero a partir de agora. Mas essa, digamos assim, dificuldade em diminuir o número dos casos tem muito a ver também com a desigualdade da vacinação. Talvez a população de maior risco, que é a população menos privilegiada do ponto de vista social, seja aquela que acaba fazendo menos vacina, por falta de informação, às vezes por algum preconceito. Tem sempre uma resistência cultural, às vezes os pais têm uma visão distorcida da vacina, então acabam atrapalhando também no sentido de proteger seus filhos. Mas eu acredito que hoje, se você me perguntar no Brasil, o principal fator que reduziu a taxa de vacinação foi ter tirado a vacinação das escolas e colocado na unidade de saúde, porque as pessoas querem conveniência, ninguém mais quer ter que sair de casa ou sair da sua rotina para fazer nada, né? Então eu espero que agora, voltando as vacinas para as escolas, a gente volte a ver uma taxa alta de vacinação. Teve um problema também que algumas crianças tiveram
digamos assim, reações normais de estresse à vacina, e isso foi confundido com algum efeito colateral grave da vacinação, e isso acabou causando confusão também e um pânico assim desproporcional, né? Então eu acho que logo a gente deve ver um aumento aí na taxa de vacinação e que a médio prazo acaba repercutindo com a diminuição do número de casos. Voltando à meta da OMS, como que nós, jornalistas e comunicadores, né, que somos boa parte aqui do público que acompanha mais o SensoCast, como que nós podemos contribuir para a eliminação do câncer do colo do útero? Evidentemente, acho que uma das formas mais interessantes é esclarecendo a população, e isso é meio que consenso. A gente entende que a mídia tem um papel muito importante no esclarecimento, né, e falar da importância da vacinação, explicar a segurança e tudo isso. Mas eu acho que uma das formas mais importantes da imprensa, né, em geral, a ajudar, não é só orientando a população, mas é ajudando a pressionar, né, políticos e as pessoas que estão em cargos de gerência a tomarem as atitudes que são corretas para as pessoas, né? Então, por exemplo, a atitude correta era que a gente precisa tirar, né, do posto de saúde e voltar para as escolas da vacinação. Então, às vezes, o que eu acho que a mídia é muito boa em informar sobre a doença, informar sobre, né, a importância, a segurança da vacina, mas às vezes o que falta é assim, acho que a mídia também pode ajudar a pressionar os políticos para tomarem as ações corretas. Então, por exemplo, olha, a mídia precisa mostrar, olha como diminuiu só porque a gente tirou da escola, e a gente tirou da escola por um motivo superficial, não era uma boa razão, e a gente precisa botar de volta. Então eu acho que às vezes a mídia pode ajudar nessa pressão sobre órgãos governamentais para tomar as atitudes corretas. Um dos itens da meta estabelecida é ter 90% das meninas de 9 a 14 anos vacinadas, né, contra o HPV. Por que essa faixa etária é importante? E além dessa faixa de idade, para quem mais é indicada a imunização? Então, essa faixa é muito importante porque é um momento que o sistema imunológico da criança tem a melhor resposta possível à vacina. E é uma vacina e tem uma resposta mais duradoura. Então, por exemplo, quando eu vacino adultos, às vezes eu vou precisar 2, 3 doses. Enquanto crianças, a gente já vê uma tendência a diminuir o número de doses da vacina. Por quê? Porque a resposta imunológica deles é melhor. Outro motivo é porque elas ainda não foram, né, eles, porque não é só as meninas, eu já vou explicar, não foram expostos ao vírus. Então, as vacinas são feitas principalmente para diminuir o risco de você se contaminar, ela não é tanto para tratar um vírus que já está instalado. Então, obviamente, é melhor você tomar as vacinas antes de você desenvolver a doença, né? Então, por isso, dos 9 aos 14 anos, que é antes de começar a vida sexual das crianças, né, dos adolescentes, e, ao mesmo tempo, aproveitar essa janela de imunidade que elas são muito responsivas e têm uma resposta duradoura para a vacina. E o mesmo vale para os meninos, não é só as meninas. Então, vacinar os meninos é importante por várias razões, né? O principal delas é diminuir, cortar o ciclo de transmissão, porque se o menino tiver, né, o adolescente jovem tiver vacinado, ele não vai transmitir aquele vírus, né? Ele não vai se infectar, ele não vai transmitir. E tem que lembrar que a vacina também é para verruga, então não é só os HPVs que estão relacionados ao câncer, né, os mais importantes relacionados ao câncer, mas é também para diminuir a transmissão de HPV que gera, né, verruga genital. Então, a ideia é você ter essa imunidade de manada, digamos assim, né? Então, por isso meninos e meninas, porque você evita esse ciclo. E também, tanto homens e mulheres até os 26 anos podem ser vacinados, e hoje a gente estende até 45 anos de idade para alguns grupos de pacientes, especialmente pacientes imunossuprimidos. Então, a ideia aqui é você ter um grande grupo de pessoas vacinadas que não vão transmitir o vírus, né, e que também vão prevenir eles mesmos de terem alguma doença. E essa vacinação dos meninos, além de ajudar nessa amplitude da cobertura, né, em relação à proteção contra verrugas e outras doenças genitais e câncer do colo do útero, há outros cânceres também, como de cabeça e pescoço, pênis, né, ânus. Exatamente. Então, não é só o câncer do colo do útero. Claro que o colo do útero é o principal que está relacionado ao HPV, mas a gente vê pênis, ânus, garganta, né, enfim, que a gente chama de cabeça e pescoço, né, que estão relacionados ao HPV. Então, a ideia é você combater todos os riscos que estão relacionados aos HPVs de risco. Doutor Reiter, outra meta é ter 70% das mulheres de 35 a 45 anos com teste de HPV-DNA realizado.
Primeiro, eu gostaria que você explicasse o que é esse teste, né, do HPV do DNA, qual é a real vantagem deste teste, o que ele propicia, né, se ele propicia de fato identificar quais mulheres têm maior risco de desenvolver uma lesão pré-câncer, né, ele acaba sendo uma antecipação da prevenção, vamos dizer assim. Não, o teste de HPV-DNA é um teste bem mais sensível que o Papa Nicolau, o citológico preventivo tradicional que a gente conhece. Então, mais sensível quer dizer que ele diagnostica mais pacientes, porque um dos problemas do Papa Nicolau em si, ele pode parecer um exame super simples, mas ele não é tão simples assim. E ele tem uma taxa de pacientes que têm a doença que você faz o teste e ele dá negativo, que é quase 10%. Então, veja, não é um exame super preciso, e a gente, quem trata, né, pacientes com câncer do colo do útero, não é incomum você ver mulheres que dizem assim, mas eu fazia o meu preventivo e nunca apareceu nada e agora eu estou com um câncer e tal. Então isso pode acontecer, até 10% das pacientes, o Papa Nicolau não vai, com câncer o Papa Nicolau vai deixar passar, então é uma coisa que pode acontecer. O HPV-DNA já é um teste mais avançado, mais preciso, e ele identifica o DNA do vírus há muitos anos antes da paciente, às vezes, desenvolver alguma doença, né? Então, eu consigo ter uma intervenção mais precoce, eu consigo selecionar melhor quem são as pacientes de risco, ou para fazer o preventivo mais vezes, ou para fazer uma colposcopia, que é olhar, né, com um microscópio o colo do útero e procurar alguma lesão. Então, eu consigo, anos antes de ter uma alteração que seria detectada no Papa Nicolau, saber qual é a paciente de risco, e dessa forma planejar a melhor forma de acompanhamento dela. O HPV-DNA está incorporado no SUS desde o ano passado, né? Com essa incorporação, né, ou seja, ampliando esse acesso a esse exame, ele age como uma triagem ou um possível substituto ao Papa Nicolau? Ele vai funcionar como uma triagem, se não me engano, foi no final do ano passado, né, essa aprovação. Ele seleciona as pacientes de alto risco que vão ou precisar de um Papa Nicolau ou de um citológico. Na prática, a gente sabe que esse exame também tem uma grande vantagem, porque tem estudos mostrando que ele pode a paciente pode fazer autocoleta. É claro que não é o recomendado ainda, mas imagina que numa área remota, sem acesso, né, a Papa Nicolau, você disponibilizar esse teste para que as mulheres possam coletar de si mesmas, pode ser uma grande vantagem, né? Então, ele é um exame de triagem, ele é um exame que vai dizer assim, a paciente tem tal vírus e por isso eu preciso seguir essa ou aquela linha de acompanhamento. Ele é muito sensível, então ele vai diagnosticar os casos, a chance de passar batido, assim, né, de não diagnosticar um caso positivo é muito pequena, então ele é muito, muito bom como estratégia de rastreamento populacional. E como ele faz diagnóstico muitos anos antes até da paciente desenvolver câncer, eu consigo às vezes até diminuir a frequência do teste, porque eu pego muito antes. Então, se eu fizer o teste hoje e a paciente for negativa para a presença do DNA do vírus e a paciente tiver um exame ginecológico normal, por exemplo, eu posso espaçar esse próximo exame dela, em vez de fazer todo ano, talvez eu possa fazer com menos frequência. Então, no final, ele também tem uma questão de custo-efetividade. Ele pode acabar saindo mais barato, já que ele não exige as pacientes de coletarem, né, fazerem o Papa Nicolau todos os anos. Dr. Reitan, há sinais e sintomas que podem servir de alerta para um diagnóstico precoce? Infelizmente, a maioria dos sinais de câncer de colo do útero, os sintomas são tardios, então a gente não pode confiar que a paciente vai ter sinais precoces de câncer de colo. Embora alguns sinais possam ser precoces, por exemplo, aumento na secreção vaginal, ou uma alteração do tipo de corrimento, um sangramento anormal, mas veja que essas são alterações muito comuns, assim, é muito comum a paciente ter uma alteração na secreção, ou ter episódios eventuais de sangramento e tal. Então é por isso que é muito importante fazer o preventivo, porque eu não consigo, com os sintomas das pacientes, garantir que eu faça um diagnóstico precoce. Entretanto, existem alguns sinais que são, sim, sugestivos e que as mulheres precisam ficar alertas. Então, por exemplo, se você tem dor durante a relação sexual que não tinha antes e agora você passou a ter dor, se você tem uma descarga que é anormal, né, descarga que a gente diz é um corrimento que é anormal e persistente, né, se você tem um sangramento vaginal anormal, tudo isso deve levar você a procurar o ginecologista. Felizmente, na maioria das vezes, isso vão ser doenças benignas, não vão ser câncer, mas você não deve ignorar esses sintomas porque já podem ser sinais de um câncer que está acontecendo.
Bom, nós tivemos também outra conquista de 2024, que foi a incorporação no SUS da cirurgia por vídeo, né, a videolaparoscopia, e dentre as indicações, né, que foram ali aprovadas para o SUS, foi justamente para tumores ginecológicos, né, câncer de colo do útero, enfim. Então, falando em tratamento, qual é a contribuição prática desta incorporação no SUS da videolaparoscopia? A videolaparoscopia vai ajudar muito num contexto de SUS por diversos motivos. Um deles é o óbvio, está relacionado à recuperação das pacientes, que é mais rápido, então muitos pacientes vão poder voltar mais rápido a uma vida normal, ter um período de recuperação mais curto, né? Em termos de sociais, isso é super importante, porque o tempo de afastamento das pacientes do trabalho também diminui, então elas conseguem voltar a trabalhar mais cedo, isso acaba, digamos assim, pagando o aumento do custo do procedimento em si, por ser mais complexo, ele acaba sendo mais caro, mas quando você pensa em nível social, para a sociedade acaba sendo mais barato, porque as pessoas podem voltar mais rápido a trabalhar. E do ponto de vista médico, tem menos sangramento, tem mais precisão, também levam a uma melhora dos serviços de saúde, porque você se obriga a se especializar. Então, existe um efeito, né, de halo e indireto para tudo que está relacionado a esses procedimentos. Então, eu faço os médicos serem melhores, a enfermagem é melhor, o hospital é melhor, então tem esse efeito de halo. Além do efeito direto da cirurgia, de ser menos precisa, sangramentos, se recuperar mais rápido. Então, eu acho que finalmente, o SUS incorporou essas tecnologias que a gente já oferecia no privado há mais de 20, às vezes 30 anos, e isso é uma boa notícia, tornar acessível isso para todas as pacientes. E quais são as principais indicações, aí considerando nesse momento o câncer do colo do útero mais inicial, tanto de cirurgia como de outras modalidades de tratamento, né, como radioterapia e tratamento sistêmico medicamentoso, né? O tratamento vai depender basicamente do estágio da paciente, quer dizer, se ele é inicial ou se ele é mais avançado. Para as doenças iniciais, especialmente as pré-malignas, digamos, antes de invadir, né, do tumor, virar de fato um câncer, a gente tem desde tratamentos locais até ressecções do colo do útero, a gente chama de conização ou excisão com alça de alta frequência. Tem vários nomes para isso, mas é basicamente remover uma porção do colo do útero, o que é muito eficiente para essas lesões pré-malignas, digamos assim. E esse procedimento de remover ali a região do colo do útero também funciona para alguns casos selecionados de tumores iniciais que estão no colo do útero. Depois disso, no geral, tumores um pouco maiores, a gente vai oferecer cirurgia, que é tirar o útero ou o colo do útero. Veja que até alguns tumores iniciais do colo do útero hoje é possível preservar a fertilidade das pacientes. Então, a gente tem uma cirurgia que chama traquelectomia radical, né? Um nome esquisito, mas basicamente quer dizer que você tira o colo do útero e preserva o corpo do útero. Então, essas pacientes ainda podem engravidar e ter filhos, inclusive espontaneamente, então é uma boa opção. E aí você começa a ter os tumores um pouco mais avançados e tal, que por exemplo, ou saíram do útero e ainda estão na pelve, que no geral vai envolver quimioterapia e radioterapia. Muito mais a radioterapia como uma arma. O câncer do colo do útero responde muito bem à radioterapia. Eu diria que a radioterapia é praticamente tão boa quanto a cirurgia para quase todos os casos, só que com um perfil de complicações diferentes. Então, especialmente pacientes jovens, a gente tende a operar mais, né, porque tem uma vida sexual melhor com a cirurgia e tal, tem outras coisas funcionais que são melhores, e as pacientes mais idosas a gente tende mais a oferecer radioterapia, porque isso acaba, né, a vida sexual às vezes tem menos relevância e tal. E quando o tumor saiu do colo do útero, aí a cirurgia deixa de ser uma opção, aí a gente vai usar radioterapia, normalmente associada à quimioterapia. A quimioterapia em si, como tratamento dos tumores do colo do útero, tem um papel coadjuvante, digamos assim, a menos que o tumor tenha se espalhado, né? Enquanto o tumor está restrito à pelve, no geral o tratamento vai ser ou a cirurgia ou a radioterapia, e a quimio é usada para potencializar o efeito da radioterapia. Quando esse tumor, digamos, voltou ou se espalhou para outros órgãos, aí a quimioterapia tem um papel fundamental, porque ela ajuda a aumentar o tempo de vida dos pacientes, melhora a qualidade de vida dos pacientes. E associada à quimioterapia, hoje a gente também tem indicação de imunoterapia, né, que é usar o sistema imunológico da própria paciente para atacar o tumor. Então, enfim, a gente tem uma série de opções, é claro, isso super complexo, eu sei que é difícil às vezes de entender, né? Mas a gente passa desde essas fases iniciais, onde coisas mais conservadoras são possíveis, até quando, enfim, infelizmente a doença está avançada, que aí a gente vai ter que contar com quimioterapia e imunoterapia. E
Na doença mais avançada, né, você já trouxe esse cenário de quais são as opções de tratamento nesses casos, mas e que é mais desafiador, né? Mas dentro desses desafios, estamos ainda falando de possibilidade de cura? É um tratamento com proposta curativa ou não tanto? Na doença avançada, lógico que a gente sempre vai ter um pequeno grupo de pacientes que você vai conseguir curar ou ter respostas bem duradouras, né? Porque às vezes se você controlar um tumor por muito tempo, ainda que a paciente esteja com ele e você garantir uma boa qualidade de vida, também é melhor do que não controlar, né? Claro. Então, infelizmente, para a doença avançada, a resposta do tratamento a longo prazo ela não é tão boa, por isso é tão importante investir em tratamentos que detectem precocemente os casos de câncer do colo do útero, mas sim, mesmo pacientes com doença avançada, existem grupos de pacientes que você vai conseguir controlar e eventualmente até curar câncer de colo do útero. Infelizmente não são a maioria, mas sim, existem algumas pacientes que têm respostas duradouras, enfim, que vão ficar curadas. Bom, Dr. Reitan, muito obrigado por sua participação neste episódio do SensoCast. Gostaria de saber se você teria algo mais para acrescentar para quem está nos ouvindo. Eu acho que a mensagem mais importante é estimular a vacinação, é prevenir os casos de câncer de colo do útero. Eu acho que a gente tem que dar clareza à população, explicar a importância, dar clareza aos gestores, né, políticos e outros tipos de gestores sobre a importância de vacinar as mulheres, porque é uma doença evitável. É muito triste você ver uma doença evitável com um ato tão simples quanto uma vacina tirando a vida de tanta gente. Então, se eu pudesse enfatizar a importância da prevenção, enquanto a gente não vacinar todas as mulheres que continuem fazendo o seu periódico e tal, então eu encorajo todos a se informarem e tomarem essas medidas preventivas. Acho que juntos a gente consegue fazer diferença e lutar contra essa doença e, quem sabe, até praticamente erradicar ela do Brasil. E assim encerramos o episódio 34 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site, sensocomunicação sem cedilha e sentiu.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco? Envie uma mensagem para contato@sensocomunicacal.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.